Olá, sejam bem-vindos ao podcast Observa Rio. Eu sou Geisa Rocha, jornalista, coordenadora do Movimento Rio de Impacto e estou aqui com a professora Inessa Salomão, economista e diretora do Observatório dos Negócios de Impacto Socioambiental do Estado do Rio de Janeiro. Oi, Inessa. Oi, Geisa, tudo bem? Que bom estar aqui. Hoje, Inessa, eu vou abordar um tema que muita gente se arrepia quando começa a escutar. A gente vai falar de lei. Lei? Mas existe lei legal, porque a gente sabe que tem muita lei que não é cumprida, né? Mas no caso específico da Política Nacional de Resíduos Sólidos e outras leis que impulsionam o mercado, que fazem com que empresas tenham que buscar soluções para poder responder ao que é obrigatório na lei, geram também negócios e oportunidades para os negócios de impacto socioambiental. Então, saber de lei pode ser muito importante para aquele empreendedor que está buscando responder a uma questão, a um problema que surge nesse cenário. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela obriga as empresas, as indústrias que produzem produtos a buscar de volta e fazer esse círculo da economia girar, retornando também e resolvendo o problema dos resíduos, porque a gente sabe que a obsolescência está aí, né? Sim, sem dúvida. E grande parte dos eletroeletrônicos e de muitas coisas que a gente consome no dia a dia vai acabar no lugar errado. Vai acabar em lixões, vai acabar em aterros sanitários, quando eles podem ser reutilizados. Aquela ideia, né, dos R's que a gente pode, né, reciclar, reutilizar, refazer, retornar. E o retornar é importante, né, dentro dessa lógica mais circular da economia. Porque antigamente, se a gente for olhar lá nos tempos de Ford, início do século XX, faz muito tempo isso, a ideia era que tudo era linear. Você começava lá da matéria-prima, chegava no produto e depois o produto era descartado. Mas a gente aprendeu que, na verdade, isso causa um impacto ambiental negativo enorme. Então, a gente precisa pensar nisso de forma mais circular, de maneira que, quando aquilo já está inservível, a gente já não consegue mais usar aquele produto bem, a gente consiga mandar para algum lugar, dar uma destinação adequada. E isso é a tal da logística reversa. E aí eu falei uma palavra super difícil, obsolescência, mas é o que a gente está percebendo, né? Muitos desses materiais não duram 1 ano, 2 anos, você já tem que trocar. 5 anos é o máximo e muitas vezes eles se quebram. A necessidade de manutenção abre a possibilidade de mercado, mas também a possibilidade de usar aqueles elementos que estão naquela televisão, naquela geladeira para outros, ou até desfazer, desmontar e elementos ali dentro tem muito valor também, né? Tem coisas que ainda são limites, né, que a gente tecnologicamente ainda não superou, como, por exemplo, usar os metais preciosos que tem dentro de qualquer aparelho eletrônico. Isso é muito interessante. Imagina, né, os mineiros do século XXII, talvez, são aqueles que vão buscar nessas coisas que foram acumuladas ao longo do final do século XX, no início do século XXI, uma outra maneira de fazer produtos a partir de coisas que são raras na natureza. Agora, por outro lado, a gente tem, hoje em dia, em termos de utilização de peças, de separação daquilo que pode ser reciclado, em termos de plásticos, em termos de papéis e outras coisas que entram nessa cadeia. Então, o produtor, ele tem responsabilidade, mas quando ele não assume essa responsabilidade, a gente tem alguns negócios de impacto que podem utilizar isso como oportunidade para solucionar justamente esse problema de poluição ambiental. Redução de resíduo dá outro significado àquele elemento, né? A gente tem várias soluções sendo apresentadas e acontecendo. E a gente até citou recentemente, né, falando de fast fashion, enquanto a moda também gera muito resíduo e que você pode ressignificar peças muito interessantes, trabalhar muitas alternativas nesse sentido. Sim, e tem diversos negócios de impacto interessantes. Assim, esse problema do fast fashion que virou, assim, a gente... Não sei se vocês já foram ao Atacama, desculpa, deserto do Atacama. Lá já vi fotos, tem pilhas enormes de roupas que ficam ali, porque é um lugar muito seco e acaba que aquilo não se degrada, você não tem um ambiente propício para aquilo se degradar. Você imagina um lixão com tanta gente precisando de elementos, né, de vestido, de têxteis, de vestuário, e aquilo enorme ali. Então, existem negócios de impacto e oportunidades no Brasil e fora do Brasil. Eu conheci um negócio de impacto em Portugal interessantíssimo. Eles pegavam justamente o que sobrava dessa fast fashion e faziam diversas lojas, como a gente chama aqui de brechó, para vender isso por preços muito baratos, coisas ótimas. E no país todo, eles têm assim 10, 15 lojas, não vou falar o nome porque eles não são brasileiros.
e a gente não vai fazer propaganda. Mas existem outros, por exemplo, que pegam e transformam em bolsas e transformam em enchimento de almofadas, em enchimento de. Enfim. E tem um outro interessantíssimo também que eu vi recentemente, que eles transformam isso em blocos de construção, você acredita? Uau! É a tecnologia, né? Que a gente fala que a tecnologia é boa, é a tecnologia que resolve problemas, né? Ela tem esse condão e essa possibilidade de transformação que a gente tanto necessita aí, né? Porque no planeta Terra não tem jogar fora, né? A gente vai estar jogando em alguma parte do planeta. Aproveitando esse gancho, a gente vai chamar aqui o nosso quadro Palavra do Empreendedor e conhecer um negócio de impacto social aqui do Rio de Janeiro que entrega uma solução para muita gente que lida com essa questão de o que fazer com equipamentos eletroeletrônicos quebrados. Olá, somos a Bostem, uma assistência técnica de eletroeletrônicos que tem a prática principal a logística reversa. Sim, o processo simples de captar aparelhos obsoletos ou de descarte, restaurar, ou melhor, ressignificá-los ao mercado e assim dar um novo dono para que consiga viver entre 1 a 3 anos após, dependendo das suas atualizações. Nós viemos da região de Bangu e o nosso encontro com o mercado de eletroeletrônicos surgiu por uma dor comum dos consumidores, que é a dependência de serviços de assistência que quase sempre se frustram pelo excesso de golpes relacionados a esse mercado e pelo alto preço. Vimos um alto potencial em pegar uma dor regional e que tem grande potencial em se agravar no futuro, principalmente pela dependência do consumidor, não só por aparelhos e smartphones, mas por tablets, notebooks, acessórios e outros que podem vir a surgir. Nós estaremos preparados. Nossa ideia não é acabar com possíveis autônomos que veem potencial nesse mercado, mas sim dar diretriz e conseguir utilizar esses serviços, canais e plataformas. Utilizado em sua maioria por pessoas suburbanas que aderem por ser algo mais relevante a seus orçamentos. Nosso maior impacto está em simplificar os processos de compra e venda de eletrônicos, e assim acelerando de acordo com a necessidade do cliente e trazendo mais segurança e qualidade. Ressignificamos a peça que já não tinha utilidade e ressignificamos a autoestima do nosso cliente final. Há 3 anos atrás, eu era o cliente frustrado, dependendo do serviço de assistência. E hoje, temos o poder de deixar um cliente como eu satisfeito e acreditando no mercado de reuso, e até mesmo capacitar profissionais a esse nicho. Em resumo, a Bostem é a casa dos eletroeletrônicos. Aqui, ele fica novo, de novo. Utilizar os outros R's da balança e olhar para essa questão da natureza, né, de que a gente pode reutilizar, pode tornar viável novamente a manutenção, usando a manutenção dos produtos para poder, ele voltar à sua vida, isso é muito importante, né, Inês? É muito importante, porque não existe fora, né? A gente já falou sobre isso hoje. E realmente, quando você descarta de maneira errada, você acaba gerando poluição ambiental, você acaba gerando doenças e criando uma série de outros problemas que acontecem para a sociedade. Então, assim, do ponto de vista ambiental, a assistência técnica e a reorganização da cadeia produtiva em uma cadeia circular, ela é extremamente benéfica. Sabemos que existem diversos ODSs que falam com essa questão da reciclagem, do reuso e de todos os outros R's que a gente traz na nossa discussão. Então, fica a dica. E tá tudo lá no nosso site www.riodeimpacto.com.br/observatório. Tanto para você conhecer as empresas e instituições de impacto, como também para você olhar mais de perto o retrato que elas estão apresentando. Vamos ficar hoje por aqui e até a próxima quarta-feira.